Questão 106, FGV 2015. A figura ilustra os vasos sanguíneos maternos e fetais na região da placenta, responsável pela troca dos gases respiratórios, oxigênio e dióxido de carbono. Com a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos, vou repetir. Como a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos só inicia após o nascimento, conclui-se que o sangue do cordão umbilical é conduzido. Olha, perceba que o cordão umbilical, que seria essa estrutura, ela é formada por duas artérias e uma veia, como a gente já tinha falado lá na questão 104, né? Então, o cordão umbilical, qual é a principal função do cordão umbilical? Receber nutrientes e oxigênio da mãe, do corpo da mãe, ou da circulação da mãe. Lembre-se que não há conexão, ó. Aqui é a placenta que faz esse processo, né? E esse cordão umbilical ele faz esse procedimento. Só que as veias e as artérias do cordão umbilical e no bebê, elas atuam de forma contrária dos indivíduos que já nasceram, né? Das crianças e dos adultos. Eu vou colocar para vocês uma imagem inicial. Então, vocês estão vendo a estrutura de um coração humano, né? Esse coração ele já seria, né, a imagem de um coração de uma pessoa que já nasceu, claro, né? Então, o coração aqui ele é dividido em 4 cavidades. 4 cavidades. Quais os nomes dessas cavidades? As cavidades superiores do coração a gente chama de átrio. Átrio e átrio. E as cavidades inferiores a gente chama de ventrículo. Ventrículo. As duas, tá? Só que é diferenciado devido à posição deles. As cavidades que estão do lado direito a gente chama de átrio direito e ventrículo direito. E a do lado esquerdo a gente chama de átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, o que a gente percebe? Que as duas cavidades superiores são chamadas de átrio, uma é o átrio direito e a outra o átrio esquerdo. E as cavidades inferiores a gente chama de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Uma coisa é certa que a gente também não pode esquecer, que os átrios seriam as estruturas que estão relacionadas, eu vou botar aqui, átrio. Os átrios seriam as estruturas, as cavidades do coração que estão relacionadas a recebimento de sangue. Os átrios eles vão receber sangue, certo? Já os ventrículos, eles vão liberar ou conduzir sangue para fora do coração, certo? Então, os átrios estão relacionados a recebimento de sangue e os ventrículos estão relacionados à liberação de sangue, tá? Lembre também que os vasos sanguíneos eles são de 2 tipos, aqui nesse caso. Os vasos que conduzem sangue para dentro do coração, aqui o coração, vasos que conduzem sangue para dentro do coração a gente chama de veia, as veias. E os vasos que conduzem sangue para fora do coração a gente chama de quê? Artérias. Então, veja o seguinte, os átrios estão ligados a veias ou a artérias? Estão conectados a veias, pois isso aqui é uma veia, isso aqui é outra veia, pois eles estão recebendo sangue. Já os ventrículos, eles estão ligados aqui a artérias ou veias? Eles estão ligados a artérias. Por quê? Porque estão conduzindo sangue para fora do coração, certo? Então, muito bem, sabendo disso, agora vamos nomear os vasos que estão conectados aqui às cavidades. Então, lembre que as cavidades ventrículo direito e ventrículo esquerdo estão ligados ao quê? A vasos que conduzem sangue para fora do coração, certo? Se conduzem para fora do coração, são chamados então de quê? De artérias. Então, isso aqui é uma artéria, certo? Isso aqui também será uma artéria.
Esses vasos aqui, eles estão conectados ao átrio, correto? Se estão conectados ao átrio, então, eles estão conduzindo sangue para dentro do coração. Se conduz sangue para dentro do coração, a gente chama ele de quê? De veias. Então, esses 4 vasos aqui, eles são veias. Não está conectado ao átrio aqui, esses 2 vasos aqui, bem calibrosos aqui, ó, né? Não estão conectados a ele? Se estão conectados ao átrio, então estão entrando no coração. Se entra no coração, então seria o quê? Veias. Então, isso aqui seria uma veia. E isso aqui também seria uma veia. Tudo certo aí? Ótimo. Então, a gente ainda não nomeou esses vasos. A gente só sabe que eles são veias e que são artérias. Vamos lembrar o seguinte, que o lado esquerdo do coração, o lado esquerdo, conduz sangue rico em oxigênio. E o lado direito conduz sangue rico em gás carbônico. Lembre-se que o nosso corpo, as células que compõem o nosso corpo, elas utilizam, vou colocar aqui célula, né? As nossas células, elas utilizam o oxigênio para as suas atividades metabólicas e liberam o gás carbônico na corrente sanguínea, pois essa substância ela não fornece energia suficiente para essa atividade metabólica. Então, eles liberam o gás carbônico. Os pulmões, lá nos pulmões acontece a absorção de oxigênio. Esse oxigênio ele entra na corrente sanguínea, certo? E os pulmões eles recebem o gás carbônico, liberando em seguida para o meio externo da corrente sanguínea aqui também, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entender aqui como acontece o processo. O oxigênio que é recebido dos pulmões, ele é levado primeiramente para o coração. Por quê? Porque o coração ele vai bombear esse sangue rico em oxigênio para quem? Para o corpo, certo? Lá no corpo acontece o uso desse oxigênio. As células elas vão utilizar esse oxigênio para o seu processo metabólico, correto? Em seguida, esse gás carbônico produzido pelas células é liberado para a corrente sanguínea e levada para quem? Para o coração, porque o coração vai bombear esse sangue, né? Esse coração ele vai bombear esse sangue para quem? Para os pulmões. Então, o que acontece? Esse gás carbônico vai para os pulmões, é renovado, esse oxigênio volta, vai para o coração e em seguida vai para o corpo. Então, você vê que existem praticamente 2 ciclos aqui, né? O ciclo de condução de sangue do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração e o ciclo de condução de sangue do coração para o corpo e do corpo para o coração novamente, certo? Então, vamos lá. Se esse sangue que é conduzido pelo lado direito do coração é um sangue rico em gás carbônico, lembrando também que a artéria é o sangue, é o vaso que conduz sangue de dentro do coração para fora, então a gente vai colocar aqui, né, na imagem, ó, de dentro para fora, aqui vai entrar sangue para o coração, vai entrar sangue aqui para o coração, certo? Aqui também vai entrar sangue por essas veias aqui para o coração. Então, o que acontece? Olha, se esse lado direito ele conduz sangue rico em gás carbônico, então, o sangue que sai do coração pelo lado direito, pelo ventrículo direito, ó, pela artéria, seria aquele sangue que vai ser conduzido para onde? Para o pulmão, porque é lá que vai acontecer a renovação. Então, não adianta levar sangue rico em gás carbônico para o corpo, não é? Porque o corpo ele não vai utilizar esse gás carbônico. Então, essa artéria, ela liga o ventrículo direito do coração a quem? Aos pulmões, para que aconteça a renovação de sangue. O nome dessa artéria ela é chamada de artéria pulmonar. Por quê? Porque ela vai conduzir sangue rico em gás carbônico para os pulmões. Já a artéria que conduz, lembre-se também, vamos falar aqui das artérias, né? Então, esse lado esquerdo ele vai conduzir sangue rico em em oxigênio, como eu já coloquei, né? Então, se a artéria ela seria o vaso que leva sangue de fora do coração para dentro, de dentro do coração para fora dele, então o que é que vai acontecer?
Se esse lado ele conduz sangue rico em oxigênio, então eu posso dizer que o quê? Que a condução de sangue por essa artéria seria o sangue rico em oxigênio. Aqui seria rico em CO2, né? Então, o que acontece? Essa artéria ela vai conectar o quê? O coração para o corpo, porque o corpo ele vai utilizar esse oxigênio. O nome dessa artéria, ela tem um nome específico, que seria a artéria aorta. É a artéria que conduz sangue do coração para o corpo, certo? Então, as artérias a gente já sabe os nomes. Olhe, o pulmão, ele renova o sangue com oxigênio e, em seguida, ele joga esse sangue novamente para o coração. Lembre-se que o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo conduzem sangue rico em oxigênio. Se aqui sai sangue, aqui entra sangue, não é? Esse sangue rico em oxigênio, ele entra através do átrio por essas veias. Mas essas veias, elas estão conectadas a quem? Aos pulmões, porque é rico em oxigênio e vai ser levado para ele para que haja condução para o corpo em seguida, não é? O nome dessas veias também são chamadas de veias pulmonares, porque elas vão conduzir o sangue rico em oxigênio para dentro do coração, através do átrio, certo? Então, esse lado aqui já fechou, né? Já esse lado aqui, ó, ficou faltando esses dois vasos aqui, ó. Olha, vamos ver aqui. Essas veias, elas estão conduzindo sangue para dentro do coração. Esse sangue que está entrando aqui dentro do coração, ele é um sangue rico em oxigênio ou gás carbônico? Com certeza em gás carbônico, porque eu falei que o lado direito conduz sangue rico em gás carbônico, não é isso? Então, esse sangue, se ele está vindo, ele vem de algum lugar, não é? E é rico em gás carbônico. Então, ele está vindo de onde? Está vindo da parte superior do corpo, e aqui, essa outra, da parte inferior do corpo. Essas veias, elas são chamadas de veia cava superior, porque conduz sangue das partes superiores do corpo, e a veia cava inferior. Vou botar aqui cava inferior, porque está conduzindo sangue das partes inferiores do corpo para o coração. Então, como é que acontece a circulação? Vem do corpo, passa para o átrio direito, do átrio direito é conduzido para o ventrículo direito, do ventrículo direito é bombeado através de uma artéria para os pulmões, lá acontece renovação desse sangue, ele recebe oxigênio, esse oxigênio do sangue é conduzido por veias chamadas de veias pulmonares para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo é levado esse sangue para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo acontece a condução desse sangue para a artéria aorta, esse sangue rico em oxigênio que é conduzido pela artéria aorta, vai ser conduzido para o restante do corpo. Lá o corpo ele utiliza esse oxigênio, faz sua atividade metabólica, produz gás carbônico, é jogado na corrente sanguínea e em seguida fecha-se o ciclo, porque ele é levado para as veias, para o coração em seguida. Correto? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem voltar aí o slide, a imagem, né, o vídeo, e aí vocês podem ver novamente a explicação. Mas também, o que eu posso dizer é o seguinte, não se preocupe muito com essa parte agora, porque a gente ainda vai comentar, fazer alguns comentários mais à frente e responder questões em referência a esse assunto, tá bom? Então, voltando lá para a questão, vamos ler aqui. Então, aquilo dali seria um procedimento que acontece nas pessoas que já nasceram, tá? Em crianças e em adultos acontece esse procedimento. Agora, tudo que você viu lá acontece, ou grande parte daquilo que a gente viu lá na explicação, acontece de forma contrária no bebê, né? Que está dentro aí do útero da mãe ainda. Muito estranho, né? Então, vamos ler aqui novamente. Como a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos só iniciam após o nascimento, até porque ele não está absorvendo oxigênio do ambiente, né? Conclui-se que o sangue do cordão umbilical é conduzido... Olha, o cordão umbilical ele é um anexo exclusivo dos mamíferos que permite a comunicação entre o feto e a placenta. Eu vou colocar lá na imagem maior, tá aqui. Entre o feto e a placenta, não é? Além da garantia de nutrientes, é responsável pelas trocas gasosas que é feita da seguinte maneira.
O sangue que chega pela veia cava inferior, aqui no bebê, né? Ele vai chegar pela veia cava inferior, através do cordão umbilical. Esse sangue, lembre, ele é oxigenado e veio da placenta. Então, eu falei lá para vocês que a veia cava inferior, lá nas pessoas que já nasceram, né? Ela conduz sangue do corpo, né, para o coração e é rico em gás carbônico, não é isso? Isso. E aqui, nesse caso, essa veia, ela vai conduzir não sangue rico em gás carbônico, mas sim sangue rico em oxigênio. E ela entra no bebê através da veia cava inferior. Isso para o bebê dentro do útero ainda, certo? Então, esse sangue ele é oxigenado. E ele veio de onde? Da placenta, certo? Então, esse sangue ele cai na veia cava inferior, depois ele vai para o átrio direito, assim como numa pessoa adulta, né, uma pessoa que nasceu, vai para o átrio direito, e daí ele vai, ao invés de ir para o ventrículo direito, ele já vai diretamente para o átrio esquerdo, através de uma estrutura chamada de forame oval. Ou seja, ele não passa por esse ventrículo direito. Este sangue ele vai para o ventrículo esquerdo, que se responsabiliza em bombear esse sangue, né, para os vasos da cabeça e membros superiores. Lembre-se que o ventrículo, o ventrículo esquerdo, os ventrículos estão relacionados ao bombeamento de sangue para fora do coração, certo? A mesma coisa acontece aqui no bebê. Então, esse sangue ele vem do átrio direito, passa já diretamente para o átrio esquerdo, em seguida, do átrio esquerdo ele é levado para o ventrículo esquerdo e, em seguida, ele é bombeado lá para as estruturas corpóreas do bebê, né? A cabeça e os membros superiores. Ficou claro aí? Ótimo. Então, vamos nós. Dando continuidade. O sangue pouco oxigenado que retorna da cabeça e membros superiores chega através da veia cava superior, né? Assim como nas pessoas que já nasceram. Vai chegar pela veia cava superior, lá no átrio direito, né? Em seguida, ele é levado para o ventrículo direito, aí sim, depois que é circulado, né, ele vai para o ventrículo direito e depois segue em direção à artéria pulmonar. Lembre o seguinte, que nas pessoas que já nasceram, a artéria pulmonar, ela conduz sangue do coração para os pulmões, não é? Porém, ao invés de se dirigir aos pulmões, no bebê ainda no útero, como os pulmões ainda não estão em funcionamento, este sangue ele vai desaguar na aorta descendente. Ele vai para a aorta, né? Caindo, por fim, nas artérias umbilicais, lá no cordão umbilical, seguindo para a placenta para ser oxigenado e recomeçar o ciclo. Então, em resumo, ao contrário do normal de uma pessoa que já nasceu, a veia umbilical transporta sangue rico em oxigênio proveniente da placenta, e as artérias carregam sangue pobre em oxigênio. Assim, já que os pulmões do feto não estão em funcionamento, a placenta é que fica responsável em fazer o papel deles. Ficou claro? Muito bem. Então, indo lá para a questão, o que a gente pode dizer? O sangue venoso do cordão umbilical é conduzido não por veias, mas sim pelas artérias, sob baixa concentração de gás oxigênio e alta pressão hidrostática. Com isso, a gente pode dizer que a resposta correta seria a letra C. Então, o sangue do cordão umbilical é conduzido pelas artérias sob baixa concentração de oxigênio e alta pressão hidrostática. Pessoal, se vocês olharem essa questão na internet, vocês possivelmente não vão ver explicações dessa forma. Outra coisa interessante é que instigue seu professor em sala de aula também. Peça para ele fazer uma explicação mais detalhada quanto a isso. Até porque uma questão dessa ela pode fazer uma grande diferença para vocês no vestibular ou no Enem. Então, se o professor não explicou isso, muitas das vezes o professor não é que ele deixe de explicar por falta de vontade, né? Mas às vezes é porque são tantos conteúdos, né? E muitas das vezes os livros eles nem abordam algo tão detalhado, né? Então,
Crie uma discussão com o professor, faça um grupo de estudos, que isso é muito interessante. Eu tenho certeza que seu professor também vai gostar se você fizer algo desse tipo. Então, crie a discussão, assista os vídeos, discuta com seus colegas, com o seu professor. Inclusive, eventualmente, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente ou assista novamente os vídeos, tente responder questões que eu tenho absoluta certeza que você vai ficar afiado não só nesse conteúdo de biologia, mas em todo conteúdo que você fizer esse procedimento.